porque vê tanta coisa, às vezes, né, que desestimula, ruim, se vê soterrada na burocracia, vê ali, aí começa a ficar com raiva, né? Fora que também as necessidades das pessoas vão mudando conforme o tempo, né? Então, se as empresas não se reinventarem, vão ficar para trás, né? Quem lembra do caso da Blockbuster, né? Que era uma gigante, Sim. ficou para trás, não se reinventou. A própria Kodak também. Então, conforme tem esse ambiente de mais competição, né? Mais liberdade econômica, automaticamente um problema foi resolvido, mas outra necessidade da pessoa vai aparecer nesse processo. Exatamente. Então, se não tiver uma empresa que muitas vezes já está naquele segmento e não olhar, não identificar, vem o concorrente e acaba Aí cobrindo. a gente dá um passo além da competição, que é o arranjo, assim, que é o suprassumo. Cooperação. Cooperação, jogo de soma positiva. Todo mundo ganha. Então, você tem, né, um ambiente, né, de cooperação. Por exemplo, como eu disse, né, para você, investimentos e economia, você tem que aplicar vários ramos do conhecimento. Essa é a verdade. Por exemplo, para estudar criptomoedas, eu tenho que estudar no ramo da matemática a teoria dos jogos. Eu tenho que estudar, por exemplo, biologia. Eu estava lá estudando coisas de evolução. E estudando as espécies, né? Tem lá, tem o Darwin, né? O que melhor se adapta, etc. E aí tem um russo lá, que eu não vou lembrar o nome dele, eu tava lendo um livro interessantíssimo, falando lá, ele fala, não, o Darwin tem coisas interessantes, legal, mas aí ele fez um estudo que as espécies, né, que estavam se perpetuando, eram aquelas que aprendiam a cooperar. Porque elas se defendiam. E você vê que é muito disso, né? O ser humano... Que nem a gente tá hoje numa fase, infelizmente, principalmente em redes sociais, muito ataque, as pessoas ficam bravas, o cara nem sabe por quê. E, pô, às vezes fico chateado, fala, pô, como é que o cara tá dando um esculacho nessa pessoa? Às vezes o filho do cara segue o cara, a mulher, pô, entrando numa confusão, o cara meio nem sabe, tá no modo piloto automático, né? Por que não, né? Imagina se tivesse um arranjo de cooperação. Então, por exemplo, na economia, os países que prosperam mais ou prosperaram mais são os países que conseguiram ter um arranjo de cooperação. Que é o quê? É formar uma grande rede de que tem cooperação entre pessoas, empresas e o próprio governo não atrapalhando, né? Que já coopera muito. Já tá bom. Mas qual que é a cola dessa rede? Qual que é a cola? A cola dessa rede é confiança. Você tem que confiar. E aí o que acontece? Países que você tem o que a gente chama de capital social não é o do balanço, hein? Calma. Capital social no sentido que é um estoque de crenças e valores desse país. Crenças e valores desse país. Se aquilo ficar baixo, porque as pessoas estão desanimadas, pô, corrupção, o cara vai me passar para trás, o cara vai roubar minha ideia, as pessoas deixam de confiar entre si e param de cooperar. E aí você entra num jogo de foice no escuro e você não tem como formar. Por quê? Tem uns físicos que eles contribuíram para a economia, César Hidalgo, Ricardo Hausmann e Barabasi. É muito legal isso. Recomendo a leitura desses livros. E eles mapearam, né? E viram que o ser humano tem um limite para armazenar e processar informações. Chama person byte. Ou seja, você não vai chegar a lugar nenhum sozinho, cara. Fato. Isso comprovado pela física. Uma empresa também tem firm byte, uma capacidade de processar e armazenar informações. E para você conseguir produzir produtos e serviços mais complexos, de alto valor agregado, você precisa de muitos person bytes e muitos firm bytes. Que quer dizer o quê? Que você tem que formar uma grande rede de cooperação. Por que as empresas, tipo Apple, Google, fazem tantas aquisições? Porque eles estão formando uma grande rede. Uma grande rede. Aqui, por exemplo, né, que a gente está nos estúdios do Flow. Sim. É um hub, né? O que está sendo armazenado nesse hub, né? Know-how, conhecimento, network. De vários nichos diferentes. Exatamente, fica muito mais, não é? E uma cooperação, não é? Fica muito mais forte e coisas que sozinho... Vira um ecossistema positivo e essa cooperação fazem todos avançarem, né? Você citou o exemplo da população que está com os valores baixos, as crenças meio em desavença. Pessoas, tipo, no Brasil, que é um país bem genérico, né? Um país misturado, não é um país singular, onde as culturas são misturadas, fazem com que as pessoas não confiem entre elas. Elas veem exemplos ruins na política, Sim. em algumas empresas, e fazem com que todo mundo esteja sempre aqui, ó, armado para tentar, para não morrer, mas também para derrubar alguém. E isso é totalmente errado, porque eu acho que o Favelado Investidor hoje só cresceu porque a gente ajuda as pessoas, que a gente se uniu, os person bytes para melhorar
cada um com a sua capacidade, cada um com a sua habilidade, e assim solucionar esses problemas. E cada pessoa que foi sendo ajudada, que manda um direct, que manda um depoimento, a gente vê a gratidão delas e elas compartilham o conhecimento delas para outras pessoas. E aí é um ciclo virtuoso, né? E isso que é importante, mas infelizmente hoje muitas pessoas querem chegar ao topo sozinho, mas tem alguns que até chegam perto, mas caem, porque não é assim que funciona o mundo, né? Exatamente. E aí, pô, você vai ver, o cara faz o tudo ou nada, mas é uma questão de tempo para ele cair. Afeta a saúde, né? Em todos os níveis. O cara não tem ninguém, né? O cara fica isolado, fica sozinho. E mesmo no Brasil, outra coisa que também me incomoda é que às vezes a gente tem uma mania, né? A gente se pega, né, reclamando e xingando de determinadas coisas. Fala, pô, no Brasil, é só no Brasil. Aí você, pô, viaja o mundo, vê, pô, tem coisa errada e coisa ruim no mundo inteiro. E o que é bom, às vezes, a gente não valoriza, sabe? A gente perde tempo, né, às vezes brigando ou rebatendo coisas, ao invés da gente, né, mostrar o que tem também de bom e de positivo. Porque o brasileiro, pô, o cara é o herói, né? Um ambiente de negócios desse país fechado, né? Você não tem acesso aos melhores produtores do planeta, extremamente fechado o país, burocracia... Carga tributária é difícil. Que eu falei, você perde às vezes muito mais tempo dedicado a cumprir burocracias e coisas desse tipo do que no seu próprio negócio, ainda enfrentar um monte de coisa. Então, os caras são heróis, né?